Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o meu inconsciente coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psicanalista Christian Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, colunista e escritor. Nossa conversa foi sobre a síndrome do impostor. Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Christian, a primeira coisa que eu queria te falar, que me angustia muito, é que desde nova, quando eu decidi ser escritora, eu tenho uma obsessão com... Eu uso muito essa palavra obsessão. Isso rende também uma conversa. Ser a escritora séria que vai lançar um romance, ganhar prêmios e ser muito respeitada pelos intelectuais, celebrada nas rodinhas da Vila Madalena. E só que, em paralelo a isso, ou misturado a isso, não sei, eu tenho muitas ideias de humor. Então eu faço coisa para cinema, televisão, e os meus livros acabam sendo livros de crônica. E aí eu tô com 40 anos e eu fico me perguntando quando é que eu vou ser essa escritora séria. Quando é que eu vou parar tudo, me trancar num quartinho, ficar mais pobrinha, porque parece que tem que ter uma coisa assim de não pode ganhar dinheiro. Outro dia eu dei uma entrevista pro Mário Sérgio Conte e ele falou, bom, eu tô aqui com a Tati, que escreve roteiro para cinema, roteiro para televisão, escreveu um livro pela Companhia das Letras, Depois a Louca Sou Eu, que vendeu bastante, foi adaptado para cinema, e que tem um monte de ideia, faz podcast, né? Tati, e quando é que você vai fazer o seu livro sério? Foi a primeira pergunta dele. E eu fiquei lá me defendendo no programa dele. Mas como assim, Mário Sérgio? Tudo que eu faço é sério. O humor, a comédia é super difícil de fazer. Depois eu fiquei pensando que ele estava só me sacaneando. Eu caí na dele, fiquei me defendendo e foi uma bobeira. Mas tem um pouco essa... no sentido de que você faz seriamente. Que você se coloca naquilo que você está fazendo. Mas, por outro lado, isso talvez não inspire a autoridade que você queria? Assim, de como você queria ser reconhecida, por quem você queria ser reconhecida. A nossa comédia, ela se inverte em tragédia, né? E que a nossa tragédia, ela pode ser cômica. A nossa tragédia com distância, não sei que... O Woody Allen já falou isso, mas eu não sei se ele estava falando a frase de alguém, mas que a comédia é a tragédia com uma certa distância, né? Quando a gente pode olhar para a tragédia. Mas tudo vai depender, assim, se você... Acho que é do Groucho Marx, não sei, mas o Woody Allen falou, desculpa. Se você vai conseguir rir de si mesmo ou vai se levar a sério demais, né? Então, rir... Desde criança, que a grande fuga para mim de tudo é dar muita risada de mim, da minha família e de tudo, né? E eu vim para cá pensando que, inclusive uma das primeiras perguntas que eu queria te fazer é, a pessoa que fala muito de si mesma, qual que é o problema dela, né? Mas aí eu fiquei pensando em uma pessoa que eu conheço, que foi muito minha amiga durante um tempo, e hoje em dia a gente está bem distante, porque ela é insuportável, que ela falava dela sem parar, né? E era insuportável, as pessoas todas comentavam o quanto ela era chata, e ela era a famosa espalha-rodinha. E eu, desde muito nova, falo de mim o tempo inteiro, mas ao contrário dessa minha amiga, modéstia à parte, eu junto rodinha. Eu acho que talvez a gente tenha o mesmo problema, a mesma questão a ser psicanalizada, só que eu sou engraçada e ela não. Então eu vou falar de mim, eu tô louca pra falar de mim, eu chego contando que eu caí num buraco. Ela tá louca pra falar dela, ela chega contando que todo mundo no trabalho é apaixonadíssimo por ela. Acho que
parte de um mesmo lugar, de uma vontade de ficar falando de si mesmo. Só que eu transformei isso sabiamente, eu adequei isso ao público, para não ser a espalha-rodinha que ela é, não sei. Você cria uma distância, né? A comédia cria uma autoironia, tem gente que vive como um personagem, né? Uma paródia de si. Eis aí uma outra questão também, que eu comecei a achar que eu faço um pouco isso comigo e fui diminuindo um pouco, né? Fiz muito isso comigo durante os 20, os 30 anos, agora com 40 percebi que preciso usar mais isso a meu favor do que... Porque tem uma coisa assim, de que se eu cair no meio da rua e aí eu perceber todo mundo rindo da minha cara, vai ser bastante incômodo. Se eu já levantar da queda morrendo de rir, cutucar todo mundo e falando, você viu que eu caí? E contar toda a história da queda, vai ser maravilhoso. Eu tava ouvindo o podcast que eu te falei, que eu tô apaixonada, que é a Laurinha, DJ Laurinha Lero, uma coisa assim. Ela é muito engraçada, essa menina, é uma menina de 25 anos. E aí ela fala que, pra ela, o primeiro encontro é ela ir pra um bar com o cara, fazer ele rir a noite inteira, levantar e ir embora. Ela não quer beijar, não quer transar, ela só quer fazer o cara rir a noite inteira da cara dela. Isso pra ela já é o sexo. Ela já transou, já comeu o cara. Né? E eu me identifiquei em algum lugar, assim. Então, tem causando, essa... né? Causando riso. Tem essa, né? Então, mas aí tava te contando do livro, do Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Eu comecei a escrever esse livro falando... Não tá em primeira pessoa, mas não é a história de uma mulher chamada Karine, não sou eu, mas obviamente inspirado em coisas minhas, não 100%, mas que fala, e tem esses personagens da minha família, tem minha mãe, tem meu pai, e eu comecei a criar esses personagens bem cômicos pro livro, né? E eu travei totalmente. Você travou quando você foi recriando eles como personagens Não, mesmo? eu travei porque até que ponto eu posso me sacanear e sacanear os outros? Até que ponto esse humor, ele vale... Eu não perco a piada, mas perco a família, sabe? Até que ponto eu posso chegar, né? E travei, porque daí era o que eu ia te falar. Tem esse livro que, apesar de ser um livro mais puxado para o humor, eu coloquei na minha cabeça que é o livro sério, que eu deveria me trancar lá no meu escritório e mandar bala. Mas aí, tudo que me chamam, eu vou. Uma entrevista para o podcast tal, eu vou. Uma aparição no programa da Fátima Bernardes, que eles vão discutir Tarja Preta e que eu acho que estão me chamando por causa do meu livro e que se eu for lá, vou vender mais livro. E acho importante essa discussão. Vou. Quando eu vi, eu tava midiática. E não tava sentando a bunda na cadeira para trabalhar. Porque aí chegamos aonde eu queria, que é... Preciso acontecer. Preciso acontecer, né? Não só acontecer porque vou ganhar o prêmio X. Eu vejo uns escritores amigos meus que ganham prêmio... Tem uns outros amigos meus cineastas também que... o curta mais premiado numa cidadezinha lá da Alemanha. E o cara vive na Pindaíba, ninguém sabe quem ele é. Só que os intelectuais acham ele o máximo. Mas, de novo, os intelectuais. Primeiro, os intelectuais da Vila Madalena, que iam reconhecer o primeiro romance brasileiro, depois de Guimarães Rosa. Exatamente. E agora... De novo, os intelectuais. Parece que só eles são sérios na história. Pois né? é. Não, né? Não, e eu ia te perguntar o que você acha que significa, assim, acontecer. Eu preciso acontecer, né? E aí aconteceu uma coisa genial, quando eu tinha uns 12 anos, por aí, que teve um teatro na escola e todo mundo podia apresentar lá. Então, a menina mais linda da escola foi dançar balé e todo mundo ficou lá babando nela. O menino mais popular da escola foi fazer lá o jogo de capoeira dele, né? E eu resolvi que eu ia lá para cima imitar todos os professores. Porque eu imitava sozinha para mim em casa e... Se me imitar? Não, imitar. Eu falei se imitar. Se me imitar. Se me imitar? Mandei essa? Mandou, ato falho maravilhoso. Mano, mas combina, né? Se me imitar. Imitar o próprio personagem que você que eu criei. Né? Então, eu fazia essa imitação dos professores pra mim e achava que podia ser. E aí eu resolvi, sei lá, com 12 anos, muito envergonhada, passando mal, porque eu sou... Ninguém acha, mas
Por isso eu tive minhas crises de ansiedade na vida, porque eu quero morrer com uma TV na minha cara ou com gente me assistindo. Não, E ao mesmo verdade? tempo, não, e ao mesmo Não é tempo, nessa hora. e ao mesmo tempo é o que eu mais quero, aí que tá, entendeu? Mas eu sei que eu subi lá no palco e comecei a imitar todos os professores sem saber o que ia acontecer. Ninguém sabia direito quem eu era, ninguém queria ninguém me chamava pra festa, ninguém queria namorar comigo. E eu levei a galera à loucura, a galera se jogava no chão pra rir. Era assim, sei lá, 300 crianças me assistindo, passando mal de rir. E foi um momento assim, isso eu tinha 12 anos, agora eu tenho 40. Ainda foi o momento de maior glória da minha vida. E acho que não terei outro de tal Ali grandioso. você aconteceu. Não, ali eu falei, é isso. Sei lá o que é isso, mas é isso, entendeu? Vieram falar comigo depois que eu tinha que fazer teatro. Até fui fazer teatro, eu era péssima no teatro, mas eu escrevi o texto das pessoas. Aí fala. Bom, e aí caminhei pra isso. Mas você tá me dizendo que você faz teatro? Personagem, sua família. E que tem essa Tati, assim, que é muito, assim, capaz de rir de si mesmo, porque cria personagem de si, Sim, né? sim. Não sei, no começo você foi repetindo essa expressão, não sei se você percebeu, né? Do sem parar, que eu fico atendendo os pedidos que me fazem sem parar, que a sua amiga, ela fala muito de si sem parar, né? E que tinha uma obsessão de escrever romances e de fazer comédia com os romances, e que isso, de repente, ia se tornar assim, mais do mesmo na sua vida, né? Que daqui para frente é isso. E depois você assim, foi situando que ia ter uma esperança de ruptura, né? Um desejo de ruptura, de algo que te tirasse desse teatro, desses personagens, só que isso que te tira, e tem uma coisa que você não falou muito, né? Mas que se opõe a essa representação, né? Não sei se eu posso usar, né? Você falou do teatro na infância, desse grande momento, que são os momentos de ansiedade. Exatamente. Ali Exatamente. é pra valer, né? Ali é pra valer. Ali não tem, como se eu ali fosse... é como se eu aterrasse de alguma forma. Apesar da sensação ser de desmembramento, a sensação da crise de pânico, eu falo muito isso no meu livro. É como se eu fosse um saco de bolinha de gude, elas vão ficar todas juntas dentro de um saco. E o crise de pânico, o saco abre, as bolinhas começam a sair. E aí, o meu grande medo de estar fora de casa é porque vai cair em bueiro, vai, sei lá... Vai escorrer? Vai escorrer. Se eu tô dentro de casa e me dá uma crise de pânico, depois eu cato as bolinhas. Não tem muito pra... Eu tapo o ralo, sei lá, né? Metaforicamente, seja lá o que isso queira dizer. Mas elas acontecem em geral quando você tá sozinha? Não, elas acontecem em geral quando eu tô muito longe de casa. Acho que muito raro ter acontecido eu dentro de casa. Muito raro. Se eu tô... É como se as paredes da minha casa fizessem às vezes de um corpo forte. Né? Porque a sensação da crise de pânico é de um corpo muito frágil, né? Então, se eu tô em casa, nada vai me acontecer. E a crise de pânico tô muito longe de casa, eu começo a calcular quanto tempo eu demoraria para chegar em casa. Eu sei que vai me dar crise de pânico quando, no meio de qualquer coisa que eu tô, de uma festa, de um evento, de um... Sei lá... Você sente isso chegando? Eu sinto chegando, igual enxaqueca. A enxaqueca começa assim... não sei se você já teve crise de enxaqueca. Uma outra vez, sim. Crise de enxaqueca não começa na cabeça, começa numa vibe, numa aura, né? uma aura. Falam muito da aura da enxaqueca, né? A crise de pânico é exatamente assim. Eu começo a pensar muito quão longe de casa eu tô, quanto tempo eu vou demorar, se ali onde eu tô eu corro algum risco, e ainda não tô sentindo nada. Aí o meu corpo começa a avisar algumas coisas estranhas que não são reais, do tipo... Isso que eu tô sentindo talvez seja um câncer de estômago. E aí... As ideias hipocondríacas. Assim. Vem uma coisa hipocondríaca muito forte. E é muito difícil eu ter isso em casa. Porque em casa eu olho e vejo meus livros estão aqui, meu computador tá aqui, o banheiro tá ali, a água tá ali, o ar-condicionado tá ali e ninguém vai ver eu passar mal. A grande questão é essa. Quando isso acontece... Tanto que eu demorei muito para casar... Justamente porque quando eu começava a ter namoros mais sérios e o cara
começava a dormir em casa, Aham. eu tinha crise de pânico em casa. Ah, você nunca mais vai ficar sozinha. É, exatamente. É o título do livro, né? É o título do livro e é o Ah. grande... Minha gravidez estava ótima. Quando minha mãe falou isso, eu entrei em pânico. Como é que eu nunca mais vou ficar sozinha? Eu preciso ficar sozinha, até para escrever. É. Mas é engraçado porque você não disse isso, mas uma crise de pânico, uma crise de ansiedade é uma experiência de solidão profunda. Né? Profunda. Você se sente sozinho. Muito. Você se sente... Geralmente, quando eu tenho crise de pânico, eu faço algumas listas. É o que vai me trazer... Durante a crise. Uhum. Aí eu faço lista de tudo que tá bom na minha vida. Eu faço lista de tudo que eu já conquistei. Eu faço lista organizando minha vida daqui para ano que vem, mais 2 anos. Mas sim, os momentos de crise de pânico são quase como meditativos do mal. Você sente, algumas pessoas dizem isso, assim, que você vai ficar louca? Sinto. Que, mesmo sabendo que não, que você já passou por isso mais de uma vez. A crise de pânico, pra mim, ela tem uma sensação de que eu nunca mais vou voltar dela. Uhum. Como se ela fosse um ácido que bateu errado e a grande... Eu nunca... Que aquilo nunca mais vai parar. Eu nunca tomei, mas as pessoas narram que quem tem a viagem ruim do ácido é porque não curte, porque acha que nunca mais vai parar de se sentir louco, né? E a crise de pânico, o que dispara ela, na verdade, é que ela me dá muito mal-estar, muito enjoo no corpo. Assim, E aí eu penso que se eu tiver que viver com esse mal-estar, eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir criar minha filha, não vou conseguir... Quando eu era mais nova, eu não vou conseguir nem ter um filho. Mas nota como você experimenta que aquilo vai continuar. Vai que continuar. Aquilo vai em É frente, como se aquilo fosse a verdade. Aquilo fosse a verdade. Isso. É como se aquilo fosse a verdade. O bem-estar eu tava disfarçando. Uhum. O mal Era um teatro. É um teatro. Era O bem-estar é um personagem. teatro. Tá. Olha lá a gente linkando. Que maravilhoso. Pois é. Por isso que eu amo psicanálise. Olha lá, a gente linkou. Mas ao custo de dizer que a verdade é angústia, isso. A verdade... É como se Será que você tá, assim, obcecada com a verdade? É muita verdade para uma pessoa só? Eu acho que eu tô um pouco obcecada com a verdade. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, por exemplo, eu li um livro de um escritor que fala dele lidando com um filho viciado, né? Em crack. E aí perguntaram para esse escritor por que ele escreveu esse livro. Agora eu não vou lembrar o nome do escritor e nem o nome do livro. Eu sei que esse livro virou um filme. Que daqui a pouco vem o nome. Com o Steve Carell, bem... Ah, eu vi esse filme. Meu querido filho. Uma coisa assim. Tá na Amazon, acho. E aí tem o livro. Perguntaram para esse escritor, uma história verídica, por que ele escreveu esse livro. E num primeiro momento ele falou, bom, eu escrevi porque os outros pais que têm filhos com problema com drogas vão se identificar, eu acho que eu me posicionei de um lugar, de uma preocupação social, e no meio da entrevista ele falou, não é nada disso. Eu escrevi porque eu sou um escritor. E eu achei isso... É o que ele faz da vida. Escritor escreve. Entendeu? Porque falaram, você vai expor seu filho, né? Essa questão da exposição. Você vai expor seu... Que acho que é a grande... A gente tem falado bastante disso, né? Agora, eu não consigo parar de me expor. O que é isso? O que é? Isso é uma coisa que é uma pergunta. Acho que é a grande pergunta que eu queria te fazer. Tá. Né? Que a gente vai brincar aqui, né? Porque, enfim, não estamos em análise há 20 anos. Uma brincadeira, mas o que é essa necessidade dessa exposição? Né? Você falou. Lembrando que eu venho muito... Lembrando que eu tenho essa necessidade bem anterior a esse boom dos jovens com essa necessidade louca de se expor, né? Eu já me exponho quando não existia nem blog. Eu dava um jeito. Mas você deu umas dicas, assim, de como tem uma função de exposição, que é uma função protetiva, né? De criar um espaço entre você e o outro, em que ele se diverte com o personagem que você cria, Sim. e isso permite respirar, e por outro lado, o personagem que você expõe no teatro,
teatro da escola, permite que você se destaque, que seja reconhecida, olhada pelos meninos. Sim. Não sei se a questão é exatamente assim, a exposição, porque isso acho que você sabe fazer bem, é uma virtude tua, né? Mas a inquietação com uma coisa postiça, uma coisa falsa, uma coisa inautêntica nessa exposição, né? Como você a produz, né? Você falando isso, eu lembrei uma vez que eu trabalhei com a Maria Adelaide Amaral em uma novela. Ela me chamou na casa dela e falou: olha, todos os personagens que você está escrevendo para a novela que tem a ver com você, os diálogos estão legais. Os que não tem nada a ver com você, o que está acontecendo? Você desaprendeu a fazer diálogo? Não tá legal isso aqui. E foi quando eu aprendi que eu não sabia escrever novela, que não me interessava escrever novela e que por isso estava ficando ruim. E foi quando eu parei para... Acho que eu já sabia isso, mas parei para olhar com... a gente já sabe, mas não vê direito, né? Quando tá muito na nossa vida, assim. Mas eu comecei a ver que tudo que eu fazia, que eu fazia direito e que tinha algum sucesso, eu falei de mim. Era em primeira pessoa, eram coisas que tinham me acontecido. Nesse sentido, você se expondo. Assim. Me expondo e recebendo um monte de crítica de ela só fala dela. A crônica no jornal, o meu espaço na Folha, é isso, né? Então, o Brasil acontecendo um monte de coisa horrível e ela faz uma crônica falando dela em primeira pessoa. E aí, tem uma coisa também de um gosto para livro, quando eu leio o livro. Livro que tem um monte de personagem e que aquela pessoa pensou demais criando todos aqueles personagens. Eu tendo a ter mais preguiça do que, por exemplo, um livro que me marcou demais. É um livro que chama Retrato de um Viciado Enquanto Jovem, de um escritor que chama Bill Clegg. Que ele narra, voltou a ser, né? Mas ele era um publisher, um agente fodão em Nova York de escritores. E ele começa a fumar crack. E ele narra a vida dele sendo destruída pelo crack. Depois tem o livro 80 Dias, que é ele 80 dias sem o crack. E aí ele tem uma recaída, enfim. E hoje em dia ele teve na Flip, eu conheci ele. E hoje em dia, ao que tudo parece, ele tá bem, né? E eu fiquei obcecada, de novo a palavra, com esse livro, que é uma porrada. Eu li em 2 horas, eu não conseguia parar de ler. Porque aí eu linko com isso que você acabou de falar, da verdade. Ele não se trancou num quarto, ficou 50, sei lá, eu ia falar 50 anos, não, mas ficou, sei lá, 10 anos inventando um monte de personagem. Ele tá falando dele, né? Aquele texto acho que é do Kafka, Carta ao Pai do Kafka. Aquilo ali, o pai dele era aquela pessoa, ele tá falando... Eu tendo a achar isso maravilhoso, mas daí entra num... então você só gosta de autobiografia? Não, porque aí tem umas autobiografias, são uma desgraça, né? Mas, assim... Tem muita gente que vai dizer que não teria como você não falar de si. A questão tudo é como. Né? O escritor, né? Quem é Madame Bovary? Sim. Madame Bovary, c'est moi, né? Sim. Quer dizer, a gente inventa outros a partir de si. Sim, né? sim. Isso, se você começa a brigar com isso... vai ficar bem infeliz. Bem infeliz. E vai, assim, começar a cultivar a ideia de que por trás das nossas máscaras tem alguma coisa. Né? Tem alguma coisa que uma hora você vai arrancar e daí você vai encontrar você mesmo. Né? Aquela grande busca de quem faz terapia, né? Quando é que eu vou chegar na última verdade... na última página de mim mesmo. Sim, né? sim. Acho que isso aí precisaria, vamos dizer assim, fazer parte da jornada, né? Mas tem um outro lado, que é inventar si a partir do outro. Né? Isso também é bem Lacan, né? É bem Lacan, mas eu diria que é bem a vida, né? Esses personagens que a gente diz assim, isso não tem nada a ver comigo. Isso não. Isso é o Bolsonaro outro...
homofóbico, pior, né? Ele também devia servir para a gente se descobrir mais além de onde a gente consegue representar e se expor, né? Aí eu volto pro meu livro, que tá cheio de personagem que não tem nada a ver comigo, mas que fez parte da minha vida e que, de alguma maneira, me vem o verbo expurgar. Então, expurgou, daí ficou limpa. Isso. Voltando ao uso do crack, né? Isso eu acho que dá um trabalho chato e pouco, assim, interessante. Não sei. O que seria o ideal seria olhar para essas pessoas e saber que tem um pouco de mim nelas, um pouco delas em mim. O que é esse? É esse exercício? Talvez alguma coisa assim, né? Senão não incomodaria tanto também, né? Porque, enfim, né? Furo por furo. E tudo bem uma pessoa que fala de si o tempo todo, escreve de si, fala de si. Não, o que é chato, que talvez tenha um certo medo de que isso não para nunca, que isso... É isso que eu queria só voltar. Isso, né? Isso que eu queria só isso que vai acontecer é quando isso se dá sem inversão, né? Eu só falo de mim para o outro e a vida é um palco e esse palco eu mantenho esse personagem. E essa pessoa não lê nada, porque uma coisa é a pessoa que fala de si mesma, mas tem referência de filosofia, de psicanálise, de história. Será que também dá para ir por aí? Não, pode falar de filosofia e história, mas é que essas coisas são jeitos da gente, no fundo, continuar. encontrar... se você quiser, sair de si. Né? Acho que tem um cansaço de si. Tem, muito. E continuar sendo si de novo, né? Mais uma vez. E ainda mesmo naquela comédia que a gente se inventa, continua sendo a comédia de si. Né? É muito si que isso farta a gente. E às vezes a gente começa a querer cobiçar o outro, né? Onde é que está o outro? O outro está no Bolsonaro, naquilo que você diz, isso não sou eu. Né? A questão é se você consegue desejar isso para valer. Né? Não, o eleitor do Bolsonaro eu não consigo desejar para valer, não. Mas eu tô aqui, tá difícil. Eu tô entendendo o que você tá falando, tá difícil me ver fazendo esse exercício de o que seria então falar do... Mas falar de si a partir do outro. Né? Começar pelo outro. Como seria isso? Dá um exemplo para mim de um livro, de um texto, de um, sei lá, de um filme. Por exemplo, o próprio Kafka se entendendo uma barata, né? Um ser assim, sem nome, sem forma, um ser escorrendo, assim, tipo gostei da bolinhas de gude, né? Se espraiando. Mas também, a gente falou pouco sobre isso, mas quando a gente se apaixona. Nossa, que saudade dessa sensação, porque sai totalmente de si. Eu tô fora de si. Exatamente. Tô fora de mim, tô fora de si. Essa é uma das figuras da loucura, né? Eu estou fora de mim, eu saí fora da casinha. Será que o pânico é um cansaço de si mesmo? Porque o pânico também sai fora da casinha. Quer dizer, olha, e o meu pânico é justamente sair fora da casinha. Eu passo mal quando eu não tô em casa. É eu sair fora da casinha. Isso pode acontecer de várias formas, né? Quando a gente viaja, quando a gente lê, quando a gente vai para outros mundos, mas basicamente quando tem um outro que você quer, né? Alguém que você que de repente se torna mais importante que você mesmo. Sei lá, às vezes é um filho, às vezes é um... E olha só que interessante, a minha memória de toda a minha vida solteira antes de casar, solteira, tendo vários namorados, mas enfim, antes de casar, sei lá, dos 17 aos 34, são de relacionamentos em que eu comecei a escrever muito sobre o relacionamento e transformei o cara num personagem dos meus textos e estraguei completamente a relação. Faz sentido. Faz sentido para poder destruir aquilo que estava me tirando de fora da casinha. E voltou para a casinha. É que eu acho que escrever tem uma coisa para mim de organizar minha cabeça, de organizar o que eu tô sentindo, de que eu tô pensando, e por isso falo tanto de mim. Mas a primeira coisa que você me disse hoje é que, de repente, você queria escrever diferente. Você não me falou assim, queria me tornar
atriz de cinema, ou engenheira, ou A mesma agrônoma. profissão. Você queria continuar escrevendo, Sim. mas de alguma forma, de outra maneira. Né? Sim. Escrever, que se chamou, né, a sério, né, para valer. Sim. É um tateamento, se me permite a brincadeira, Uhum. com uma outra maneira de fazer isso, né? O de exemplo se da barata é escrever. muito bom. Eu lembro, você me lembrou aquela Nazaré Pacheco? Pacheco, que se corta, né? Eu lembro de uma primeira exposição que eram fotos dela cortada. E Sim. uma segunda exposição em que ela fez só uma cortina de giletes, né? Ela continua falando disso, mas não tem mais a foto dela cortada. Por exemplo. Eu achei que ela tá dentro do tema, ela evoluiu dentro do tema, ela não mudou o tema. Tá, as giletes estão ali. As giletes estão ali, porque ela nasceu com uma doença que eu não vou lembrar o nome, e que por isso ela tem... Eu não sei a história dela direito. Eu sei que ela nasceu com uma doença e que por isso ela tem algumas partes do corpo operadas e por isso os cortes. Ela tem uma aparência com cicatriz. Muita né? cicatriz, porque ela nasceu com uma doença, acho que, não sei se degenerativa. Acho que não é degenerativa, acho que precisou de muitas cirurgias. Por isso também os cortes. Acho que é por aí, não tenho certeza, nunca estudei a fundo. Mas eu achei uma evolução dentro da... Mas acho que toca numa coisa que você também falou hoje, né? Que, assim, tem coisas que são nossas, né? Por exemplo, esse corpo, essa compleição, né? Mas que, de alguma maneira, a gente precisa exagerar, né? Para que elas se tornem mais nossas ainda. Né? Como a Nazaré, que tem cortes, tem uma aparência que poderia ser assim problemática, mas que ela se apropria desse déficit, né? Que poderia ser um déficit, acentuando ele mais ainda. O problema é que às vezes isso pode realmente levar para crises de ansiedade. Exatamente, né? Eu acho que eu fiz muito isso. Eu acentuei o que poderiam rir de mim para que eu causasse o riso e não mais fosse. Sim. Agora eu causo quando eu quero, quando eu tô afim. Agora né? vão rir de mim porque eu quero e não porque eu tô distraída. Ninguém mais vai rir de mim distraída. E se rirem de mim distraída, é porque eu sou tão engraçada distraída, sabe? É uma coisa meio por aí, assim. O que me faz pensar que eu sofria bullying na escola. Eu comecei dizendo que não, mas não à toa eu fui para aí. Algum bullying, isso de ser invisível talvez seja uma espécie de bullying, não sei. O de se sentir assim, aí, de novo, né? Quando a gente tá muito no palco, né? Às vezes a gente não consegue ver que o outro tá enxergando a gente. Porque... O que é o outro pro Lacan? Que eu tô estudando Lacan e eu tô achando muito. Você tem 10 minutos. 10 minutos agora Olha, aula. Não, pelo amor de Deus. Professora, não, porque olha só, eu fiz um curso de Lacan de 3 meses. Acho que as 6 primeiras aulas foram sobre o espelho, né? A teoria do espelho do Lacan. Eu saí da aula achando que eu tinha entendido tudo, cheguei em casa, eu percebi que eu estava completamente perdida. Aí fui ler, fiquei perdida. Agora eu estou estudando, eu estou num grupo de estudo lacaniano. A gente volta para essa teoria, o outro, o grande outro, o espelho. E como a gente está falando vamos usar essa palavra novamente, minha obsessão por mim mesma, que sempre falo de mim em primeira pessoa, gosto de livros em primeira pessoa. Quem é o outro que eu tô precisando encontrar? Quem é? Você sabe que minha filha, quando nasceu, é que fez essa ziquezira toda na minha cabeça Esse outro? Essa outra? Porque assim, quando a minha filha nasceu, eu pensei pela primeira vez na vida que por ela eu morreria. Eu nunca tinha pensado isso. Eu pensava assim... A minha filha teve uma virose, uma besteira, mas a gente não sabia o que era. E ela com febre de 40 graus, tremia, a gente saiu com ela correndo, foi para o hospital, chegou no hospital, acharam que ela estava tendo uma bacterimia, que é uma bactéria no sangue, que pode dar infecção generalizada. Vieram com uma injeção gigante, daquelas que dão para meningite, tacaram na perna dela, porque era um negócio que tinha que ser na hora. E eu senti uma coisa tão, assim, de... Eu experimentei um negócio que eu nunca tinha experimentado, que é o pensamento assim, eu que
já conversei muito com Deus, mas estava um pouco distante e falei, bom, se por acaso o anjo da morte estiver aqui, se alguém tiver que acontecer alguma coisa de errado hoje, deixa a minha filha e me leva. Eu morro por ela agora. Agora, nesse segundo, entendeu? E isso foi uma saída tão grande do ego, né? Ou, bom, eu sou a grande salvadora da minha filha, também é um ego, né? Mas, enfim, algum deslocamento aconteceu desde que ela nasceu. E era uma virose, né? Que mãe, ainda mais italiana, tende a achar que tá todo mundo morrendo sempre. Mas... Tá. Mas olha que interessante, né? É uma situação que a gente poderia dizer tinha tudo para desencadear uma crise de angústia extrema. Eu não podia. Mas, justamente, né? Por que ela não veio? Porque ela só tem uma mãe, que sou eu. Não dá pra chamar a mãe postiça. Quando minha filha nasceu... Não, mas você tá vendo? Ela não vem. Mas no dia seguinte eu chorei o dia inteiro, lembrando que na hora eu tive que segurar. Eu agendei o choro. Eu falei, amanhã às 3 da tarde, quando saiu o exame de sangue e eu descobri que tá tudo bem, eu agendei 3h30, eu vou chorar. E eu fui pro meu escritório e chorei por 3 horas. Mas na hora eu tive que segurar a onda, né? Então, aí tá o outro. Aí tá você fora de si. Aí tá você diante do anjo da morte, Deus. Pode escolher qual figura você quer, né? A sua filha, o seu destino, o seu... enfim, versões, né? Que tem que ver com você, mas que naquele momento fazem você existir fora de si. Faz você existir naqueles outros, né? Naquela... no que você pôde, assim, desejar, querer para ela, né? Rezar, orar, né? Veja, é como se nesse momento você se esquecesse de si. Total. Né? Só tinha uma coisa importante ali, era ela. Né? Engraçado que a minha filha tá com 11 quilos e eu tenho dor crônica nas costas, faço tratamento há 10 anos, né? E desde que ela nasceu, uma frescura de, bom, pra pôr no berço, meu marido que põe, porque senão vai ferrar minha coluna. Aí eu fico 4 dias travada e me dá enxaqueca. Eu tenho uma grande questão com a coluna. Quando eu saí do banho, ela tava no berço tremendo muito, eu achei que ela tava tendo uma crise de convulsão, mas era a febre que tava fazendo ela tremer muito. Eu botei uma camisola e agarrei ela no colo e corri com ela até eu pegar um táxi. E quando chegou no hospital, meu marido falou, bom, você percebeu que você correu com ela e não doeu sua coluna? Porque assim, qualquer coisa, 11 quilos, pesa, né, o neném? E ela quer colo o tempo inteiro, então... E logo que ela nasceu, a menina que trabalha em casa e me ajuda a cuidar dela quando eu tô trabalhando, eu falei pra ela, você é meu backup de coluna. Backup é a palavra errada, é o ato falho. Você é a minha... Por que é um ato falho? Backup de coluna? Porque, não, eu quis dizer que ela é meu HD externo, não é meu backup. Backup é quando você precisa salvar suas coisas pra elas não... Mas aqui em inglês se diz back, para costas, para né? as costas, back up, gente. Como é lindo, né? A gente faz as suas costas. Ela faz as minhas... Gente, como é lindo a gente olhar as palavras que a gente fala, né? Por isso a minha paixão. Né? Tá aí o outro, O ato falho é o outro também, né? Esse momento em que a gente sai... Quem que falou backup, né? Que lindo. Você disse, não, era outra coisa, mas tinha que ser uma que não era essa, né? Que lindo, que lindo. E eu falei pra ela, você é a coluna que eu não tenho, eu falei pra ela. Porque ela é jovem, forte, né? Então, no começo, minha filha, imagina, nasceu pesando 3 quilos, eu, não vou aguentar, porque, de fato, eu tenho essa questão com a minha coluna ser zoada e tal. E sempre foi zoada? Sim. Ela é zoada há 10 anos, fortemente zoada. Toma muito remédio para dor e muita dor nas costas. Mas veio junto com a gravidez, maternidade? Não. Veio junto com... Não veio junto com nada. Eu tenho muita dor nas costas há 10, 15 anos. Eu não sei com o que veio junto. Talvez tenha vindo junto com eu ter ido morar sozinha. Eu saí da casa da minha mãe com 27, eu tô com 40. Eu tenho dor nas costas há uns 13 anos. Desde que tá sozinha. Desde que eu tô sozinha. Desde que eu tô longe de mami. Começou uma dor nas costas mais... Tudo, né? Tudo tem a ver, né? É incrível. Psicanálise é uma coisa... Mas, e aí, na hora que eu vi minha filha passando mal, eu não tinha... Não é que assim, eu não tinha coluna pra aguentar. Eu nem tava ali. Né? Eu tava ali pra servir ela de alguma forma, sei lá. Esse é o outro.
E aí, para escrever desse outro, é o quê? É contar com ele, né? De outra maneira, que eu não entendi direito qual poderia ser, mas que você tá tateando, né? Olha, eu vou te dizer que tudo que eu escrevi até hoje, eu estava 100% falando de mim. Esse livro já é a história da Karine. Tem a ver comigo, mas digamos que 60% do livro é inventado. Ou seja, temos uma evolução. Temos um próximo, outro passo. Um ego que... Mas eu não vou deixar agora... Não vou deixar você escapar de me falar um pouco do que é o outro pro Lacan. Você já falou, mas eu queria só que você falasse do espelho um pouco. Não pode ser, né? O outro para Lacan. Não sei, quando eu estava vindo para cá, eu falei, vou falar com a Tatiane. Tatiana. Olha lá, você chegou no ponto da minha vida. É esse, pronto, você já explicou o que é o espelho. Não, o meu nome é Tatiane. Tatiane. Em algum momento da minha vida, alguém disse pra mim que isso era breguíssima. Olha só. E eu travei e sou a Tati. Porque é uma coisa da Zona Leste, nomes com Anne. Ah, é? Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Segundo a minha mãe, é uma homenagem, sei lá, a alguma coisa que alguma... Eu não lembro agora, você vê, olha lá, esqueci. Mas era alguma coisa que ela gostava, não sei se é uma jogadora, se é uma música, se é um livro. Só até perguntar pra ela. Quer dizer, Tatiana não seria brega, não, mas Tatiane é Zona Leste. Tatiane o Anne é Zona Leste. Isso não foi dito por uma pessoa, tá? Isso ao longo da minha vida, muita gente ri. E te digo mais, o meu nome inteiro é Tatiane Bernardi Teixeira Pinto. E alguém um dia falou pra mim que o Teixeira Pinto é Cheira Pinto, né? Quem disse que eu uso o Teixeira Pinto? Então é Tati Bernardi. Eu aproveitei ali o que dava, entendeu? Você editou. Eu editei o meu nome, exatamente. E aí, mas aí eu te pergunto do outro e você pergunta pra mim, é Tatiane ou Tatiana? Isso é maravilhoso já, né? Será que meu grande outro é a Tatiane? Que o grande outro é inconsciente, não é exatamente uma pessoa, é um lugar, né? Talvez um tempo em que a gente se divide, em que a gente não se reconhece. O outro é isso que fala mais além da dona da casa, né? Que eu ia te dizer quando eu estava vindo para cá. Eu sou senhor de mim, minha própria casa. É isso. Então quem é? É o outro. O inconsciente. Quem é que fala ali no sonho onde eu não me reconheço? Quem é que fala backup? Quem é que fala backup? Sim, né? o ato falho. E claro que tem um lado em que é você falando, mas tem uma outra escuta, né? E eu acho que o outro tem que ver com o outro, com quem você fala, de onde você fala, com quem você fala, de onde você recebe a tua própria mensagem de forma invertida, né? O outro é também, assim, onde você supõe um olhar sobre a unidade do seu próprio corpo, né? Mas, a crise de pânico é o outro? Então, a crise de pânico é muito outro demais. É outro demais. É o outro que me dá medo, né? É, um outro em que a gente se dissolve, daí, ele engole a gente se reduz a esse outro que pode ser o corpo, esse outro que pode ser a morte, esse outro que podem ser nossos antepassados. Você sabe que durante a minha gravidez, eu falo isso em toda a conversa aqui, durante a minha gravidez eu fiquei muito assustada que eu estava criando algo pelo corpo e não pelo cérebro. Eu fiquei assustada, muito assustada com isso. Porque até então... Porque o cérebro a gente manda. Não, porque eu não mando muito assim no meu... Porque eu tendo a achar não, né? Os atos falhos todos e as coisas todas que eu fiz sem entender muito, o corpo agiu, mas o cérebro de alguma maneira mandou, né? Então eu não acho que eu comando nada assim, mas é porque eu fico achando que eu sou uma pessoinha dentro da minha cabeça. E que meu corpo... sei lá, tá ali, entendeu? Só pra poder existir o cérebro e eu uma pessoinha dentro do meu cérebro. E eu achei estranho que eu tava criando uma pessoinha dentro da minha barriga. Como que eu, que sou uma pessoinha dentro do meu cérebro, estou criando uma outra pessoinha dentro da minha barriga? Mas é o que você falou do Kafka, né? O que você falou do Clegg, desse outro que habita a gente por dentro, né? Desse estranho. Então, a gravidez é um inconsciente. A gravidez é um inconsciente no útero.
Pode ser, gostei. É uma loucura, você não sabe o que vai vir. Eu não sabia como é que a cara que ela ia ter, o que ela ia me falar, quem ela ia ser. É um inconsciente no útero, também gostei, acabei de pensar isso. Mas aí eu pensei agora que eu estava estudando Sartre, estou fazendo um curso de filosofia ligada à psicanálise lá ia falar no SADS. No SADS? Olha aí, não precisamos nem traduzir, nem precisa de... No SEDS. O outro tá aí. Hoje tá solto o outro. O outro veio com a gente, tá aqui, sentado lá. E aí o Sartre, que é um grande apaixonado por Freud, mas fazia muita crítica, né? Sim. Não acredita no inconsciente, ele fala em má fé. E eu achei isso genial, né? Mas ele falava em psicanálise existencial, ele queria reinventar a coisa nos seus próprios termos. Sim, né? E na verdade ele queria ser, ele estava tão apaixonado pelo Freud que ele estava ali tentando ser o Freud, inventou uma psicanálise dele ali, eu acho. Sabia que ele escreveu o roteiro de Freud Além da Alma, né? Freud Além da Alma, sabia. E o John Huston falou, tá gordo demais, resume essa coisa. Eu não assisti ainda, é legal? É legal, é um filme eu bem preciso assistir. Bem legal. Mas eu ia te dizer que quando eu cheguei, a gente começou a conversar, eu troquei o nome do seu livro. A Louca da Casa. A Louca da Casa, né? Eu chamei... Porque tem esse livro de uma escritora bem legal, que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas que é bem assim, as pessoas amam. Pessoas intelectuais já me indicaram. Da Vila Madalena, já me indicaram pra ler, mas eu não vou lembrar o nome dela agora. E que a Louca da Casa é uma expressão clássica, pelo menos eu associei assim, para imaginação, né? A imaginação, você imagina a gente como uma casa, né? Então tem a memória, tem a inteligência que governa, tem a força, tem aquela que desorganiza a casa toda, que é a imaginação, né? Que era por onde se imaginava que acontecia com as pessoas que eram loucas, elas tinham imaginação demais, era muita imaginação. Sim. Depois a louca sou eu, você. E a gente começou... Você foi o meu outro. E a gente começou falando, eu te perguntando, como é que eu faço para escrever meu livro? Fico ali trancada escrevendo. Eu disse, eu tenho imaginação demais para tanta coisa. Não vai ter jeito, vou ter que fazer esse... Não dá tempo para tanta coisa. Acho que é um pouco... A gente vive isso muito hoje em dia, né? Não dá tempo para tanta coisa. Então, Tati, ficamos por aqui hoje. E falamos das suas obsessões, dos seus romances e dos seus romances dentro dos romances. Falamos daquilo que não pode parar ou do medo de que aquilo não pare nunca mais. Mas acho melhor a gente parar por aqui. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.